sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, disso tudo vocês já sabem. O que vocês ainda não perceberam, talvez, é que eu adoro uma conversa boa. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Um papo descontraído, leve, sem cortes. E para isso, para a gente fazer isso do jeitinho que a gente gosta, a gente tinha que trazer uma entrevistada de peso. Empresária, jornalista, uma mulher que se reinventa a cada dia. Jaqueline Araújo. Jaqueline Araújo é graduada em jornalismo e direito, pós-graduada em gestão de comunicação empresarial, 30 anos com experiência em televisão, profissional de TV, rádio, podcast, assessoria de comunicação, é palestrante, consultora, mentora, facilitadora em diversos cursos na área de comunicação e, gente, é empresária da área de comunicação também. E teus irmãos te amam? Eles amam, eles amam. E essas memórias? Não, eles amam, respeitam e tal. E graças a Deus, assim, todos estão muito bem encaminhados, todos dois, né? Graças a Deus. Quando eu olho para eles, eu digo, cara, valeu tanto a pena. Que coisa Valeu linda. a pena. Eu dava uns cascudos nesses meninos. Batia mesmo assim. Eu digo, dava umas lapadas. Não faça isso não, Jaquinha. Eu vou dizer à mãe. Eu digo, não quero saber. Quem foi que mandou fazer isso? Eu era a mãe, Tereza, de casa, entendesse? Então, assim, eu terminei educando do meu jeito. Do seu jeito. Do Com a melhor meu das jeito, intenções. Com a melhor das E intenções. dentro da maturidade que você tinha naquela Exato. época. E de uma comunidade de periferia, em que a gente teve naquele lugar muitos exemplos de coleguinhas de rua, de meninos que se foram porque se envolveram com crimes e tal. A gente perdeu muitos colegas lá onde eu morei, no meu bairro. A gente conviveu muito com isso. E eu ouvia de pai e manhã, chega em casa, fecha a grade e é da porta para dentro. Quando for brincar, porque a gente brincava muito na rua, já sabe, né, Jaqueline? Ore para os seus irmãos, tem hora para brincar, hora para... Eles não estavam em casa. Né? Naquela época, a gente ainda contava muito com a ajuda, né? Tinha uma pessoa que vinha trabalhar na sua casa, que era tão inconstante essa pessoa. Uma semana estava, depois dizia que não queria mais ficar. Então, a gente ficava mais sem gente do que com gente. Então... Jaque, quando você falou que você escolheu por não ter filhos, Sim. essa escolha, existem vários processos, né, que passa pela cabeça das mulheres em torno dessa escolha. E muitas mulheres não são respeitadas quando elas fazem essa escolha de viver uma vida solo ou de casar e não ter filhos. Essa decisão, você viveu o preconceito de ter tomado essa decisão ou foi super tranquila? Não, tranquila não foi. Olha, em casa, dentro de casa, eu nunca fui cobrada. Eu acho que por tudo isso, da relação da gente em casa, pai e mãe, quando eu falava, eu sentia que eles faziam. Sabe aquela cara de tipo... Ah, meu Deus, tomara que ela mude de ideia. Mas não verbalizava. Entendi. Então ninguém lá em casa nunca pressionou, mas a família e colegas e todo mundo dizia, mas por quê? Maternidade, isso é divino. Eu digo, gente, não ser mãe também é divino. Eu não quero ser mãe e pronto, eu sou Até feliz. Porque você foi mãe para além de parir. Exatamente, eu já fui mãe dos meus irmãos, eu já sou mãe dos meus sobrinhos que me amam, super, a gente se ama. Eu vi várias fotos no Instagram, meus amores. com os seus amores, com sua família, Pois inclusive com seu filho Pet. Com meu filho, que é o transbordo do amor, está no meu filho Pet, Dude, né? Mas voltando ao que você perguntou, a sociedade, hoje eu já acho que já está até melhor. Está mais tranquila. Tranquila. Lá atrás, eu estou com 50 anos, mas quando eu disse com 12 anos de idade que eu não seria mãe, pronto, naquela época, gente, era o fim do mundo. Era a gente dizer, menina, isso não é coisa de Deus. Isso não é, eu ouvi isso não é coisa de Deus, Jaqueline, olha, procure uma igreja, porque eu digo, mas minha gente, eu já vivo dentro da igreja. Porque é a minha cabeça, eu sou assim, eu não quero... E outra coisa que, com o passar do tempo, aqui muito confidenciando para vocês... Para todo mundo aqui. Para todo mundo. Tereza, eu cada vez mais... A ideia da maternidade ia ficando mais distante pela convivência, o que eu ia vendo com as minhas amigas. Então você nunca se culpou?
Demais. Nunca me culpei. Eu ia vendo Você histórias foi julgada, mas culpa você culpada, não viveu não. por De isso. jeito Que nenhum. bom, Eu fez só uma via escolha histórias de consciente. pessoas amigas que, estou me separando, eu só via problemas. Não é que a maternidade seja um problema, mas eu estou dizendo que De na jeito minha nenhum. cabeça eu vivi muitas histórias e aí isso para mim é sacramentado. Sou super feliz. Meu filho Peter entrou na minha vida há 4 anos e aí eu conheci um amor que eu não conhecia. E aí não é exagero, eu amo ele. E aí, quem sabe, Deus não tenha me preparado para transbordar esse amor nele e nos meus sobrinhos, em tudo que eu já transbordo por onde quer que eu chegue. E você tem um vídeo lindo que você deita no chão, né, no seu Instagram. Sim. E o pet olha para você, fica ali meio confuso. Daqui a pouco te dá cheiro, te lambe, né? É um amor, né, É Tereza? uma Olha, expressão de gente, amor muito genuína. muito genuína. Eu nunca pensei em viver isso, porque quando eu disse que não queria ser mãe, eu não queria ser mãe, não queria cuidar de absolutamente mais nada, muito menos de pet. Mas aí, Nino, meu marido, que já tinha vivido outras experiências na vida dele no passado, vinha plantando essa semente. E eis que a história é muito grande, mas aí terminou que me convenceu. E aí eu disse, tudo bem, eu vou me permitir a conhecer esse amor, mas eu quero deixar claro para você, para o meu esposo. Não é uma escolha, é uma decisão. E quando a gente decide, é conjunto. Eu não vou me responsabilizar por Dude sozinha. Estou vivendo essa experiência pela primeira vez, mas você tem que ser pai. Muito bem. E aí... E Nino, minha gente, é policial civil. Civil. Conheço o Nino. E aí, Nino honrou o compromisso. Honrou, e a mas decisão digamos que você... assim, não honrou, né? Mas Às digamos vezes que é uma tipo, farrapada. 90% é comigo. Mas tá tudo bem, mas ele é super presente, se preocupa com Dude, né? É um pai extremamente carinhoso, amoroso demais. Mas digamos que Dude me escolheu. Eu acho que ele nem escuta essa parte. Eita. Esse é um segredo, sabe? Porque para que Dude me escolheu. Mas todo Ai, mundo diz que o cachorro escolhe o seu dono. escolhe de o fato. dono. Aí eu não tenho culpa, né, minha gente? É Se tipo, ele viu tudo isso que você é, viu, ele ele disse, sabe. é aqui mesmo que eu vou me encostar. Ele sente a energia, né? A essência da mãe dele. Ele disse, eu vou escolher ela. Mas vamos lá, Jaque. Vamos expandir Vamos lá. esse assunto para outras áreas, para a tua profissão. Teve alguma história de bastidor que você viveu na sua carreira como jornalista que virou piada mesmo? Oxe, menino, foi o que mais teve. Eita, conta a que você acha que é a top das galáxias. Olha, uma certa vez estava eu numa coletiva no presídio Aníbal Bruno, Ah, meu Deus. depois de 7 dias de rebelião lá. Números já tinham, presos tinham sido mortos durante esses 7 dias. Foi uma coisa bem grave, certo? Capitão Roberto Galindo, o diretor, na época, do presídio Aníbal Bruno, ele chamou a imprensa para uma coletiva de que a rebelião estava controlada. Eu era repórter da rádio CBN nessa época. E o Motorola, aquele celular que abria assim, já tinha chegado. Então, eu estava com esse celular que abria. Aquele bem pequenininho. Aquele que era desse tamanho, tijolo, e com o gravador, que era com fita cassete. Né? Naquela época, era o que a gente tinha para gravar as entrevistas. Entramos na sala do presídio Aníbal Bruno, na sala onde ficava o diretor, um cubículo, eu e a imprensa inteira, todos os veículos de comunicação e eu do rádio. E aí, o diretor posicionado aqui assim e a gente aqui nesse entorno, certo? Do lado dele tinha uma caixa de ar-condicionado, que não estava com ar-condicionado, era só a caixa que dava para o lado de fora do presídio Aníbal Bruno. E a caixa estava lá aberta, não tinha nada, a gente via a rua. Eis que ele estava falando, conversando, falando que estava tudo sob controle. Daqui a pouco, ele de frente e eu de costas para a porta da sala dele. Eu só escuto aquele pei, 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 pei. Eu digo, minha gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Disparo de arma de fogo. Arma de fogo. Aí um agente penitenciário abriu a porta onde a gente estava e disse, corram que a rebelião voltou. Aí eu disse, meu Deus do céu. E você lá dentro. Eu e todo mundo nesse cubículo. Aí, gente, vem a melhor parte. Eu era bem magrinha naquela época, né? Um cibito, cabelo bem grande aqui, assim, na cintura. Eu não tive dúvidas, eu olhei para aquela caixa de ar-condicionado do lado do diretor.
Esperei toda a imprensa sair pela porta e eu saí pela caixa. Só coube você Só dentro da coube caixa. eu. Saí pela caixa e corri. Como diz o meu amigo jornalista Edson Araújo, em desabalada carreira. E fui bater dentro do cemitério Parque das Flores. Em cima de uma cova. No meio do caminho. Foi muito engraçado. No meio do caminho caiu o gravador e o celular Motorola. Que ficaram, né? Nem sabia. Nem sabia. E quando eu parei lá, e o tiro, quando eu parei em cima da cova, eu disse, meu Deus, onde é que eu tô, Senhor? Minha Perguntou Nossa pro Senhora. defunto. Gente, onde pelo tá amor de meu Deus, onde é que eu gravador? tô? Meu gravador, meu celular. Eu fiquei tão apavorada. Coração a mil, aí depois eu me tranquilizei, saí voltei o caminho, catando os meus cacos, porque eu estava muito nervosa. E eu tive que entrar com o flash ao vivo, não esqueço disso nunca mais. Nossa, depois disso tudo, entrei ao vivo. Entrei ao vivo para a CBN Nacional, com o apresentador era Marco Aurélio. Eu tinha que, para dizer o que estava acontecendo, porque a essa altura todo mundo já estava sabendo que a rebelião voltou. Não, e todo mundo saiu por uma porta e eu ninguém saí pelo sabia buraco. onde você estava, Ninguém porque você estava no cemitério. Ninguém nem viu eu saindo, por onde eu saí. Eu sei que eu saí por esse buraco. Será que os presos pegaram já? Ô, mulher, ninguém ficou sabendo, né, de realmente onde eu estava. Aí eu peguei o celular. Me lembro que eu entrei muito ofegante e esse trabalho que eu fiz, essa cobertura de 7 dias no Aníbal Bruno, me rendeu um prêmio Cristina Tavares, de jornalismo, em rádio. Foi um dos prêmios que eu recebi, que eu concorri, e tá lá, fez parte da minha história. Foi cômico, né? Essa parte foi cômica, não tivesse sido trágica, mas enfim, a rebelião não tinha acabado. Na verdade, ela tinha acabado e voltou. Então, isso é um dos fatos, tem outros também, mas né? Já que, olha, depois de uma história tão engraçada, gente, eu tive que me conter aqui, porque eu sei que meu editor já estava olhando para minha cara. Porque quando eu começo a rir muito, naturalmente o microfone começa a sofrer as consequências. Então, mas foi engraçado. Mas foi tão engraçado que agora eu quero ouvir outra história. Dá tempo? Dá tempo? Então, com certeza, todo mundo vai querer. Sede da Polícia Federal. Ali na Marquês, no bairro do Recife, eu não vou lembrar o nome daquela, perto da prefeitura do Recife. O assessor de imprensa se chamava Joaquim Branco. Durante muitos anos, esse assessor, né, da Polícia Federal era como é hoje o Giovanni Santoro, né, que é o atual assessor, mas naquela época era Joaquim. E aí ele chamou a gente para uma coletiva, toda a imprensa reunida na sala de Joaquim. E ele trouxe um preso, colocou o preso algemado, com os braços para trás, numa mesa. Aqui, na frente tinha a mesa e o preso estava aqui, certo? E a imprensa toda aqui no entorno. De frente para o preso. De frente para o preso e o preso aqui, algemado. Na frente do preso. E Joaquim aqui do lado. Vocês filmavam a cara do preso. Tudo. Não era como é hoje, né? A proteção de imagem e tal. Não, naquela época a gente filmava tudo. O preso aparecia de cara limpa na imprensa. E aí, Joaquim, que era o assessor, do lado do preso, esculhambando ele. Esse cara, ele fez isso, mas falou muito. E falando alto. E falando alto, e atribuiu a ele todos os crimes que ele estava sendo investigado. E ele aqui, ó, só processando a informação. Joaquim colocou a arma, que era do suspeito, meu Deus, aberta na mesa. Em frente ao preso, a arma aberta, né? Sim, aberta. Para mostrar que a arma tinha sido apreendida pela polícia. Isso. E ao lado da arma, vocês não fazem, né, da polícia, de colocar as muniçõezinhas, ao né? lado. Então tinha droga, arma e munição, tudo na frente do preso. Minha filha, o preso supostamente algemado. Eis que, de repente, eu acho que o preso ele foi se tomando de um ódio mortal do que ele estava ouvindo ali, do assessor de comunicação, que eu acho que foi assim, uma questão de segundos, quando é daqui a pouco. Minha gente, como até hoje ninguém sabe, isso foi até motivo de inquérito e tudo lá dentro, ele conseguiu botar as mãos, continuou algemado, mas botou o braço, isso acontece, os braços para frente, pegou a arma e ainda colocou a munição dentro, para apontar para o assessor de comunicação. Gente, eu, como sempre, né, porque eu sou essa pessoa, já dei aquele... Espontânea. Pum, embaixo de uma mesa. Já fui logo parar embaixo de uma mesa.
E estavam meus amigos da Globo, TV Tribuna, TV Jornal, estava todo mundo nessa sala. E eu, meu Deus do céu, e aí foi aquele corre-corre, Joaquim, chamando os outros policiais do lado de fora, porque ninguém esperava aquilo. E você embaixo da E mesa. eu embaixo da mesa, só lá, na situação assim, olhando. Eu digo, meu Deus do céu, ele vai atirar, e tarará, aquela confusão. Aí ele foi controlado, e depois desse episódio, aí houve uma série de mudanças. Foi preciso, no formato, né? Das entrevistas. de como fazer, de como o suspeito ia ser. Todo um protocolo de segurança. Sempre de uma situação como essa, né, a gente tira... Vem os aprendizados. Tem os aprendizados, e com certeza esse foi um dos aprendizados lá da Polícia Federal, e um susto enorme para a gente. Eu não esqueço nunca mais desse dia. Foi um sufoco. Mas graças a Deus, Joaquim saiu ileso, o suspeito deve ter também respondido por essa tentativa, né, que eu nem sei o que é que aconteceu com ele. Gente, mas, duas enfim, histórias realmente muito singulares. Não é? Assim, amiga, porque as coisas acontecem comigo. Não, imagino que você teria muito mais histórias para nos contar. Mas eu queria te perguntar, você hoje trabalha fazendo treinamento para mulheres, é mentora de mulheres. Eu já tive o prazer de estar numa mentoria sua, que você deu um show, entrou com uma máscara na sala, que todo mundo se surpreendeu, porque você sempre foi essa mulher destemida, não é verdade? Mas me diga uma coisa, no treinamento de mulheres, você já passou por uma situação de saia justa, de você travar e não saber, hesitar ali por alguns segundos sem saber o que falar? Não que eu me lembre. E na imprensa, no ao vivo, já teve uma situação de saia justa que você quase travou? Não de travar, mas de trocar nomes. Foi? Isso acontece direto comigo. Eu tenho um problema com nomes. Eu chamo Tereza de Sandra e a Sandra é Tereza. Então, já aconteceu em frente à antiga MTU, hoje Grande Recife, que eu acho que nem existe mais ali onde era, lá perto daquelas torres gêmeas. Eu estava com o presidente da MTU, naquela época. Sim. Era MTU, e do Detran. E eu ia entrar ao vivo com os dois. Aí eu chamei o presidente da MTU com o nome do Detran e o do Detran com o nome da MTU. E os dois, ao vivo. Quando eu fui para o primeiro, chamando pelo nome do outro. Era para ser Oswaldo Lima Neto, que era na época... Ah, você decorou o nome agora eu sei, né? Era Roberto Rego, presidente do Detran, e Oswaldo Lima Neto, da MTU. Quando eu fui para Oswaldo, aí eu disse, estou aqui com o presidente da MTU, Roberto Rego. Roberto Rego era do Detran. Aí, quando eu botei o microfone nele, ele fez Oswaldo Lima Neto. Eu, ai, meu Deus, desculpa, querido. Aí fui, porque eu sempre tentei. Na verdade, eu sempre tratei isso com naturalidade. E uma coisa que eu tenho muita... Errar é muito humano, é humano. E tem que encarar com leveza. E veja, ao vivo, eu tenho uma verdadeira tesão por ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo. E eu acho que ao vivo é isso aqui que a gente está fazendo, sabe? É como tem que ser. Eu vou ficar cheia de dedo, pô, eu errei, desculpa, deixa eu me consertar aqui, vamos fazer. Por isso que você perguntou aí se eu travei. Eu não me lembro de ter travado, não. Até porque se eu estou numa saia justa, dentro de mim eu posso saber que eu estou numa saia justa, mas de uma forma ou de outra, aquela pessoa não vai nem perceber, porque eu vou dizer, olha, eu não tenho a resposta para o que você está me perguntando agora, mas eu vou me informar. Porque isso eu não sei te responder. Eu vou estar numa saia justa, sabendo que aquilo ali eu não vou saber responder naquele momento, mas eu não vou deixar sem resposta. Naquele momento eu vou dizer, eu não sei, mas eu vou te responder. Muito bem. Você é uma mulher que sabe se sair de qualquer situação. Você tem uma característica que, para mim, transcende. Você é engraçado. Já teve uma situação de entrevista engraçada que você precisou fazer muito esforço para não dar aquela risada, Jaque? Já. Em várias situações eu já tive que realmente segurar o riso. Principalmente nesses meus 30 anos de profissão do jornalismo, 10 eu estive envolvida com entretenimento. Né? Então eu fui convidada para assumir uma função de diretora de um programa de entretenimento que eu nunca tinha feito. Então eu me vi nesses 10 anos em situações diversas, de comédia, de humor, de coisas engraçadas que eu
Continua aí. Eu só quero que abasteça mais um pouquinho. Bota aí esse chá. Bota esse chá que a conversa tá rendendo. Que eu tive que me controlar para, assim, Obrigada, não tornar a coisa ainda mais engraçada. Mas eu já vivi várias situações de chegar na casa de algumas pessoas e ser recebida por essas pessoas de um jeito e, de repente, passar no quarto e ver uma pessoa que estava ali muita vontade. Um momento de intimidade. Exatamente, uma coisa meio que tipo à vontade e tal. Eu digo, opa, minha gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Foram várias situações, né, que aconteceram, mas aí faz parte. O entretenimento, ele meio que faz com que a gente viva muito essas situações. Eu aprendi muito nesses últimos 10 anos que o entretenimento me proporcionou, né? Foi uma virada de chave, porque, veja, você sempre estar no jornalismo, fazendo notícia hard, estar ali no dia a dia, né? Acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo, aqui no Estado, e aí de uma forma diferente, que é o comprometimento com a notícia, né? Com a credibilidade do que você fala. E o entretenimento é uma outra fórmula. E eu vivi isso 10 anos. Esses últimos 10 anos da minha vida, nunca abandonei o jornalismo porque eu tenho uma assessoria de comunicação e eu estou ali sempre fazendo esse papel. Mas o entretenimento me deu uma outra visão. E aí eu pude até extravasar mais isso que você diz, assim, essa parte de engraçada e tal. Porque quando eu coloco ali os vídeos no meu Instagram, né, o lado mais leve, é porque no jornalismo as pessoas não me veem muito daquele jeito, mas o entretenimento me permitiu aflorar o que eu tenho, né, dentro de mim. E eu gosto de fazer, gosto de traduzir, de deixar esses momentos mais leves, né? É divertido. Que bacana. Eu não sou humorista, longe de mim ser, porque eu sou um real, entendeu? Humor para a sua vida diária e todo mundo percebe isso. De uma forma como eu sou, sem ser humorista. Não sou humorista. Olha, o ano passado a gente se encontrou uma certa vez num café, foi uma conversa muito gostosa. E você compartilhou comigo um desafio novo. São mais de 30 anos, né? Como jornalista, uma carreira linda. E naquele momento você disse para mim, Tereza, saí da TV e agora eu quero abraçar meus projetos pessoais. Eu quero me reinventar. E você, pela conversa da gente hoje, eu estou vendo que você nunca teve medo de se reinventar. Não. Mas no ano passado, depois de tantos anos de TV, que você fez essa escolha de vou mergulhar nos meus projetos, deu medo, deu vontade, deu mais medo que vontade? Deu coragem. Deu coragem. Eu nunca tive medo. Olhe, não é... Deixa eu só consertar essa frase. O medo, ele faz parte, ele é necessário para a gente seguir. Mas ele nunca me paralisou. Pode dar aquele friozinho na barriga e eu, poxa, será que é esse o caminho que eu tenho que seguir? Será que eu devo fazer isso? Será que o investimento nos meus sonhos, nos meus projetos pessoais é o caminho? Mas, Tereza, veja, lembre-se do que eu lhe disse. Eu nunca tive ninguém me dando nada de bandeja. Nem nada assim, tipo, Jaqueline, toma. Ou sou eu ou eu. Você sempre suou. Eu sempre suei para ter suas conquistas. Até as minhas decisões, elas vão muito dentro de mim. Eu converso muito comigo, sabe? Eu oro muito, peço direcionamento a Deus e digo, eu me escuto demais. Então, o medo não me paralisa. Ele vai bater, certo? As inseguranças, elas fazem parte. Não fiquem achando aí, porque é destemida, tem coragem, mas toda pessoa tem medo. Ele tem que fazer parte. Porque mas tem que ir com medo de tudo. Você tem que ir com medo, ele é o elemento fundamental e necessário que é para você colocar o pé no chão e dizer, peraí. O limite da prudência, exatamente, né? Com prudência, para que lugar eu vou. Mas não deixa ele paralisar você, não. Até porque, é uma outra coisa que eu aprendi, veja. Esse é o meu, acho. O que tiver sujo de batom é o meu. Muito batom. Eu acho que é esse, amiga. Deixa. O meu estava com 2 sachês. Então, pronto, deixa. Se não for assim, com esse medinho, com essa, né, vontade de querer fazer, se a gente colocar, Tereza, na mão do outro, essa responsabilidade. Quando eu digo do outro, pode ser do outro, da outra, de quem quer que seja. A gente não vai sair do lugar.
E eu aprendi isso desde criança. E aprendeu na prática. Aprendi na prática. Eu digo, não vou entregar o meu sonho, não vou ficar com esse receio e colocar o que é que tu acha. Tu acha que eu devo seguir? Minha gente, quebra a cara, se joga. Se permite. Se permite. Só não permita que o seu sonho, nem que suas vontades fiquem na mão do outro ou da outra. Porque a vida é uma só. A gente só tem um caminho a seguir. Eu acredito que eu vou viver e vou morrer. Eu não acredito que eu vou voltar. Isso é o que eu acredito, tá? Então, se a minha crença é essa, eu tenho que fazer o meu melhor até eu morrer. E, gente, se eu errar, tá tudo bem. Eu não vim para esse mundo só para acertar. Deus ensinou para a gente... Veio também para aprender, né? Exatamente, que a gente tem que aprender. E você vai errar. Mas se permita acometer esse erro e viver. Eu costumo dizer, aprendi isso com a polícia, né? Que a gente, enquanto policial, a gente tem que aprender a trocar a roda do carro com o carro andando. A vida pede movimento. Então, essas mudanças, elas vão acontecer e você vai ter que aprender a trocar a roda do carro sem parar o carro. Sem parar. Sem deixar que o medo venha a lhe estagnar. E acho que tem tudo a ver com o que você disse também. Exatamente. É ter essa coragem, né? Tantas mulheres e tantos homens aí que eu vejo, você, Tereza, que está e esteve sempre à frente aí de tantas histórias de mulheres que você ouviu e vê, de tanta submissão, né? De tanto que elas se colocam num patamar inferior, lá embaixo, entregando a vida delas na mão do outro, em que é só humilhação, sofrimento, agressão, violência. Gente, não é para ser assim. E começando uma relação tóxica, como é que ela vai ter uma família saudável lá na frente? Exatamente, né? Então você já tem que perceber e frear isso logo desde o começo. E você vê que esses comportamentos eles se repetem, você sabe disso, né? Uma mulher que apanha hoje já viu em casa a mãe apanhar do pai. Sim, e que por aí vai, e assim, ó, e a coisa vai se repetindo, às está vezes provado de geração em geração. E alguém precisa dar esse freio. Ah, mas parece fácil. Quem foi que disse que é fácil? Eu sei que a gente fala muito aí, a polícia fala muito, busque rede de apoio, busque sair desse ninho onde você está, que isso não é para você. E eu sei que não é fácil. Mas não deve ser pior do que o que você está vivendo. Não é? De fato, que palavra linda. Não deve ser pior. Então, você tem que se libertar. E quando eu falo, isso eu estou falando de um aspecto. Quando eu falo de se libertar, aí é se libertar mesmo assim, a vida, sabe? É se entregar ao que você quer, ao seu sonho, que está ali engavetado, ao que você ama. Ao que você acredita. Exato, tantas coisas que eu recebo, impressionante quando eu coloco alguns vídeos lá no meu Instagram que falam. Se eu for comentar aqui o que chega no meu direct, né, de mulheres e homens também, frustradas, infelizes, né, a gente só vive uma vez. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas, com os amigos, com todo mundo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vale a pena chegar nas mãos de alguém que você conhece.